hoje nós vamos falar sobre o Omnibus da Authority e você vai saber detalhes de por que este material pode sim ser considerado revolucionário. Ele ditou a regra de como se deveria fazer quadrinhos décadas à frente e tem influência direto nas séries e nos filmes de super-heróis que você tanto curte. Vem comigo porque nesse programa você vai saber todos os detalhes, é completaço, você não vai encontrar outro programa como esse na internet. Pegue sua caneca de chá, sente-se confortavelmente e vem com o Charlão porque aqui é o canal Bebê HQs. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre este trabalho aqui, mas antes só um detalhe, hein? É importante dizer que este programa aqui é patrocinado pela loja Mundos Infinitos, onde eu adquiri o Omnibus da Authority. Na loja Mundos Infinitos você encontra variedades de mangás, quadrinhos, ônibus, edições de luxos e também edições de luxos. E também álbuns de figurinha, coisa fofa. Você tá colecionando álbum de figurinha da Copa? Lá você consegue encontrar várias coisas, inclusive álbuns exclusivos e tal. Olha, realmente a entrega da Mundos Infinitos é ótima. Tem cupom de desconto exclusivo para você que segue aqui o canal Bebê HQs. Aliás, você já se inscreveu aqui, já tá inscrito aqui? Então se inscreve, porque só aqui no canal Bebê HQs você tem programas completos sobre Omnibus, trazendo todos os detalhes, e só no canal Bebê HQs você tem descontos exclusivos para comprar na loja Mundos Infinitos. Adquira seus quadrinhos na loja Mundos Infinitos, a experiência é fantástica, você vai curtir demais. Não estaria recomendando para você se a Mundos Infinitos não fosse uma autoridade no assunto. Clica aí na descrição no link para você adquirir o seu Omnibus da Authority. Mas Charles, você já tá dizendo que eu vou adquirir. Vai adquirir. Você vai querer comprar o Omnibus da Authority. Você vai querer, porque eu vou te explicar todos os detalhes e eu garanto para você que ao final desse programa você vai falar, cara, eu preciso comprar isso. Olha só o detalhe. Esse programa ele vai se dividir em duas partes, tá? Na primeira parte eu vou falar para você do contexto que antecede o surgimento desse material aqui, tá bom? Por que ele é... Como foi que a coisa se desenrolou até chegar na Authority? É muito importante você saber isso. E depois eu vou explicar os impactos que esse material teve na indústria de quadrinhos. E é, assim, um impacto fundamental. Definiu um monte de coisas que a gente vê até hoje no universo de quadrinhos. A Authority é, sem dúvida, um dos materiais centrais, assim, para quem quer entender esse período dos quadrinhos de super-heróis, Marvel, DC e tudo mais. A Authority tem uma importância fundamental, tá bom? É isso, nós vamos falar sobre todos esses detalhes e na segunda parte, aí sim, nós vamos analisar com um pouco mais de detalhes aqui sobre este Omnibus aqui, que contém 900 e lá vai tralalá, hein? Mais de 900 páginas de quadrinhos aqui com vários extras. Eu vou te mostrar todos os detalhes. Vamos ao antecedente. Sem mais delongas, é o seguinte, coisa fofa, eu não sei se você sabe, mas o universo de quadrinhos ele tem grandes marcos, né? Ele tem, assim, quadrinhos de super-heróis especificamente eu tô falando, tá? Ele tem aquilo que são considerados grandes marcos, tem aquilo que é chamado de Era de Platina, que é a Era da Aventura, que é quando a gente tem personagens que já se aproximam do personagem super-herói, mas ainda não é super-herói, caso de Fantasma, Flash Gordon, Mandrake, né? Esse é o período de platina. A partir de 1938 surge o Superman, nós temos a Era de Ouro, vai durar ali até meados da década de 40, depois Era de Prata, Era de Bronze, eu não vou me deter muito aqui nesses detalhes, mas o fato é o seguinte, tem um período que muitos historiadores dos quadrinhos chamam de Era das Trevas dos quadrinhos. O que seria a Era das Trevas? É o período em que os quadrinhos vão ficando cada vez mais violentos, tá? E com propostas realmente muito agressivas nas suas abordagens, mostrando heróis falhos, heróis com problemas psicológicos e até situações paramilitares e coisa desse tipo. Tem quadrinhos aqui, eu tô com uma pilha aqui de quadrinho do lado, eu vou mostrando aqui pra você alguns quadrinhos que marcam esse período. Aliás, esse período, né, chamada Era das Trevas dos quadrinhos, ele é iniciado por dois grandes clássicos que eu e você amamos, que é o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. São esses dois quadrinhos que dão origem à Era das Trevas. Eu tô até com a camisa aqui do Cavaleiro das Trevas. O detalhe importante é que eu tenho um questionamento aqui sobre isso, é só um parênteses, tá? Eu acho que a Era das Trevas, sob um certo aspecto, você pode considerar até antes, com a Crise nas Infinitas Terras, que sai ali em 85. Mas, tradicionalmente, considera-se que os quadrinhos que realmente vão dar o start nisso que a gente chama de Era das Trevas, dos quadrinhos, é o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, tá? Lembrando que todos esses quadrinhos aqui que eu for recomendando, você pode adquirir na loja Mundos Infinitos, o link tá aí na descrição, fechou? Bom, vamos adiante, vamos adiante. É o seguinte,
A partir do momento que surge esses dois trabalhos, nós vamos ver uma enxurrada de quadrinhos que vão pegar elementos presentes nesses materiais e adotar no próprio universo dos super-heróis. Então o que vai rolar na segunda metade dos anos 80 e primeira metade dos anos 90 são uma série de histórias que vão pegar muitas influências da tragédia, especialmente que acontece em Watchmen. A gente vai ver heróis enlouquecendo, heróis cometendo suicídio, cara. Tem histórias realmente impressionantes nesse período aí dos quadrinhos. Os heróis são contestados na sua pureza de objetivos, na sua pureza de intenções, enfim, várias histórias vão trazer isso para o universo de quadrinhos, isso vai sendo abordado. Claro que o elemento super-herói ele não desaparece completamente, mas uma marca desse período é exatamente esse super-herói sendo questionado. Vai surgir também no início dos anos 90 a Image. A Image era um movimento realizado ali por vários escritores e artistas do mundo dos quadrinhos, Todd McFarlane, Will Portacio, Jim Lee, dentre outros, que vão criar uma empresa, a chamada Image, que era, na verdade, um conglomerado de vários estúdios. Esses estúdios tinham uma série de diferenças em relação às majors, né? A Marvel e a DC, eles tinham outras propostas de dar maior liberdade para os artistas inventarem, bolarem seus quadrinhos, propostas de fazerem quadrinhos que tivessem maior apelo comercial e, portanto, vendessem mais, e eram claramente influenciados muito por tanto o Watchmen quanto o Cavaleiro das Trevas, mas mais especialmente pelo Cavaleiro das Trevas. Nós temos publicações nesse período de várias equipes de super-heróis e coisa e tal. Um desses estúdios era o White Storm, né, o estúdio do Jim Lee, que posteriormente seria vendido para a DC. A White Storm faz parte da DC hoje, ela é da DC. Esta é a razão pela qual, inclusive, o Authority, que originalmente é um material que saiu dentro do estúdio da Image, pertencia ao estúdio da White Storm, hoje faz parte da DC Comics, tá? Então o Authority ele é canônico, digamos assim, dentro do universo da DC Comics. Bom, coisa fofa, o que acontece é o seguinte, esses estúdios vão produzindo uma série de séries, várias séries vão surgir desse período, inclusive de super equipes, né? Vai ter o Young Blood, vai ter o Strike Force, várias equipes que vão surgir ali. Bom, é neste contexto que vai surgir a Stormwatch. É uma dessas equipes que surge dentro da Image e eram essas equipes de super-heróis questionáveis, com atitudes muito violentas, agressivas, quase que com aspectos de dominação global, né, que tinha uma grande inteligência por trás e que praticamente definia como os governos tinham que agir em alguns momentos. Era extremamente incisiva, às vezes atuava a favor do governo, junto com o governo, mas às vezes atuava de uma forma um pouco mais independente, né? Então a gente tinha esse supergrupo aí, a chamada Stormwatch. Para você ter uma ideia de como esses heróis estavam sendo questionados, inclusive, antes de falar propriamente da Stormwatch, só um detalhe aqui que eu até separei, tem esse encadernado aqui do Martial Law, ó. Esse encadernado aqui vai mostrar os super-heróis tidos aqui. Aqui são representações do Batman, Superman, Homem-Aranha, os heróis da Marvel e da DC sendo representados de uma forma totalmente grotesca, tá? Então, assim, tinha um movimento ali no final dos anos 80 e início dos anos 90 que estava esculachando com os super-heróis, né? E tinha, por outro lado, esse movimento de heróis novos grupos que vinham surgindo, que eram caracterizados pela violência das suas ações e coisa e tal. Então tínhamos essa série da Stormwatch, e em determinado momento ela passa a ser escrita pelo Warren Ellis. Warren Ellis, um grande escritor britânico, importante ali, ele é um daqueles que podemos chamar assim da segunda onda da invasão britânica, né? Um grande escritor de quadrinhos que trouxe uma série de abordagens novas, e ele começa a fazer um trabalho que vai chamar mais atenção aqui na série da Stormwatch. Então temos essa série aqui em 4 edições da Stormwatch, que na época a Panini publicou não com a intenção de mostrar toda essa fase da Stormwatch. A intenção da Panini era dar, digamos assim, um aquecimento para aquilo que importava, que era justamente a Authority, tá? Então a gente tem aqui essa série da Stormwatch, guarda essa informação porque eu já volto já nela para falar mais detalhes a respeito desse material aqui que vai influenciar a Authority. Acontece o seguinte, que uma série de conceitos que já vai ficar mais claro para você quando eu te mostrar o material, quando eu fizer a resenha do trabalho ainda nesse programa aqui, você vai saber por que ele é tão influente dentro dos quadrinhos de super-heróis. Mas o fato é o seguinte, quando o Warren Ellis assume o título da Stormwatch, ele vai fazer algumas reconfigurações, que eu já vou explicar todos os detalhes, tá? Um pouquinho de paciência. Ele vai fazer toda uma reconfiguração para criar a Authority,
E a Authority vira um supergrupo ali no final dos anos 90. O Warren Ellis estava trabalhando também numa outra série que faz parte do mesmo universo, que é uma série espetacular, eu amo de paixão essa série, que é o Planetary. Inclusive, eu vou dizer aqui desse programa, tá, que eu aposto que em algum momento a Panini vai lançar o Omnibus do Planetary também, porque faria todo sentido uma vez que lançou o material do Authority, né? Nós temos aqui 2 encadernados, essas edições de luxo aqui que a Panini lançou. Aqui tem a série completa, são 27 números a série completa, onde nós temos aqui os arqueólogos do impossível, material que eu amo de paixão. Planetary é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, é sempre maravilhosa essa série, tá? E faz parte do mesmo universo ali de Authority. Então o Warren Ellis estava trabalhando em Planetary, estava trabalhando também em Authority com os desenhos do Bryan Hitch. Você vai ver a arte daqui a pouquinho, que é espetacular. O Bryan Hitch vai ser muito reconhecido nessa fase por sua capacidade artística e por sua criação de layouts, né? Ele fazia layouts propriamente cinematográficos. Ele fazia aquilo como se fosse assim, eu tô fazendo que é para ser refilmado, para mostrar como é que é para ser filmado. Eles trabalharam nesse projeto. Posteriormente, a série vai ser assumida pelo Mark Millar. Mark Millar, guarde esse nome importante. Mark Millar vai assumir a série nos roteiros com os desenhos do Frank Quitely. Frank Quitely, que também desenha demais. Eu também curto muito o trabalho do Frank Quitely. Ele vai fazer um trabalho muito importante ali junto com o Mark Millar, dando uma nova tonalidade para a série, uma nova pegada para a série, mas ainda assim uma série que vai desenrolar muito bem, vai ter elementos muito bacanas, muito marcantes, que vai influenciar todo o trabalho que vem depois, tanto na Marvel quanto na DC. Importante dizer que também essa série tem uma questão muito importante do momento em que ela é produzida. Tanto o Planetary quanto o Authority está sendo produzida no final do século XX, ali em 1999, anos 2000, e isso vai marcar uma série de produções que virão logo na sequência, tá? Olha só que interessante. Posteriormente, no Omnibus da Authority, você vai ver que outros artistas vão escrever o material, vão desenhar também, não com a mesma qualidade. Então, você já sabe que a parte final do Omnibus, ele cai um pouco a qualidade, não chega a ser uma queda que te desestimula a leitura, ou que te afasta da leitura. Não, você vai ler até o final, você vai se divertir até o final, mas sem dúvida cai um pouco a qualidade, porque ele já não tem o mesmo frescor de ideias, tanto do Mark Millar quanto do Warren Ellis, ainda que consigam desenrolar a trama a partir das bases estabelecidas pelos 2 grandes escritores, tá bom? A arte também já não é mais aquela arte espetacular do Bryan Hitch, nem do Frank Quitely, mas também funciona. Então você não tem, apesar de ter uma queda de qualidade, você não tem um desnível tão grande que vai te chatear, te aborrecer no nível da leitura. Mas o que eu quero te dizer é que a partir desse trabalho que o Warren Ellis vai fazer ali junto com o Bryan Hitch, o Mark Millar, o Frank Quitely, principalmente esses 4 aí, eles vão ficar muito reconhecidos por esse trabalho e vão depois avançar para trabalhos dentro da Marvel. Por exemplo, o Warren Ellis foi fazer uma série ali daquele universo Ultimate, ele chegou a fazer uma série dentro da Marvel, essa série Ultimate que, é importante lembrar, né, vinha para trazer exatamente uma novidade ali no século XXI para Marvel, né? O Mark Millar vai produzir vários trabalhos para Marvel, dentre eles, né, uma sequência. Ele, o Brian Michael Bendis, outros autores vão trabalhar em alguns títulos fundamentais. Para você ter uma ideia, o Mark Millar vai construir dentro do do universo Ultimate, né, que seria a configuração do multiverso Marvel, eles vão fazer essa série aqui, os Supremos, ó. Esses 2 volumes aqui, os Supremos, série maravilhosa, onde há aqui uma releitura dos Vingadores. Os Vingadores nesse universo, no universo Ultimate, é chamado de Os Supremos. E só você olhando essa capa aqui, quem tá chegando agora no universo de quadrinhos fala: ah, isso aqui foi baseado no filme do Capitão América. Não, queridão, esse material aqui começou a ser produzido em 2001, 2002. Na realidade, tudo que você viu no cinema dos Vingadores foi baseado neste trabalho aqui, neste material. E a composição aqui da arte do Bryan Hitch em vários momentos aqui, você percebe que influenciou totalmente as sequências cinematográficas dos filmes. Ou seja, esse material aqui, os Supremos, ele foi base fundamental para tudo que você viu no cinema da Marvel. Acontece que não foi só nos cinemas, ela influenciou o próprio desenvolvimento dos quadrinhos dentro do universo Marvel especialmente. Nós tivemos essa grande fase aí da Marvel produzindo histórias muito bacanas que cada vez mais a gente percebe que são histórias realmente impactantes. Começando ali com Vingadores A Queda, material que tem uma influência muito grande hoje nas séries e influenciou muito os quadrinhos, até chegar no grande épico dessa fase, para mim uma das melhores histórias de quadrinhos dos últimos 20 anos com certeza, que é
é Guerra Civil, escrita por quem? Mark Millar, tá? Então o que eu quero dizer para você? Que o Stormwatch ali, antes do Authority ainda, surge numa fase em que os quadrinhos estão buscando um caminho mais violento e tal, e aí chega a Authority e propõe uma coisa diferente, que eu já vou te mostrar, e aí o desenrolar disso vai ser a produção de séries muito importantes, como Os Supremos, né? Séries como Vingadores à Queda, séries como Guerra Civil, e que tiveram um impacto profundo em relação até ao cinema atual. Os cinemas e as séries atuais têm muita influência desse material produzido por gente como Warren Ellis, Mark Millar, os desenhos aí especialmente do Brian Hitch, do Frank Quitely. O Frank Quitely depois vai trabalhar com o Mark Millar em outros projetos, Legado de Júpiter. O Mark Millar hoje ele tem o seu próprio universo de quadrinhos, e muito do que você vê o Mark Millar produzindo tem influência nessa fase aqui dos quadrinhos, essas ideias que ele vai produzindo, tá bom? Agora vamos propriamente falar do material da Authority. Aí eu volto para os encadernadinhos aqui da Stormwatch, tá? Esses encadernados aqui são legais de serem lidos, assim, para que a gente possa compreender todo o percurso até chegar na Authority. Olha, eu entendo que sim. Tá? É bacana, se você encontrar num sebo aí, lê, mas eu acho bem difícil a Panini republicar esse material, até porque ele não é um material fundamental. Ele não é aquela coisa que você precisa ler para entender todo o contexto. Mas o que é basicamente a Stormwatch? É um grupo de heróis, como você está vendo aqui, tá? E esses heróis, eles atuam basicamente aqui na série, sob liderança desse camarada aqui, que é o Henry Bendix, tá? Ele é o líder da Stormwatch. Ele fica numa nave, e nessa nave ele fica ali comandando os passos da Stormwatch, ele fica passando as missões ali. Uma coisa que lembra um pouco o X-Men, tá? Uma coisa, inclusive a figura dele lembra, né? O Professor Xavier e tal. Tem uma influência ali. Acontece que a Stormwatch ela se divide em alguns grupos. Então, um dos grupos da Stormwatch é a Stormwatch Black. A Stormwatch Black ela tem uma função de agir mais na surdina, no segredo, e executar missões mais complicadas. É um grupo de executores, na realidade. É um grupo de executores, mas que trabalha com missões mais específicas e trabalha na surdina, trabalha não aparecendo muito. Só um último paralelo aqui, antes da gente avançar propriamente para o Omnibus. Quem assistiu a resenha que eu fiz aqui do Omnibus da X-Force, você vai ver que a X-Force, da fase do Rick Remender, ela tem exatamente essa proposta, ou seja, também influenciado nessa fase aqui do Warren Ellis escrevendo a Stormwatch, tá? O que acontece é que nós teremos aqui uma grande crise dentro da Stormwatch, é uma crise de proporções gigantescas, e durante essa crise o que vai acontecer é que a Stormwatch é desmantelada. A Stormwatch ela se desmantela e aparentemente não há ninguém mais para controlar a situação no mundo. Quer dizer, não existem mais heróis, não existem mais barreiras para traficantes, megacriminosos, políticos corruptos atuarem como bem entenderem. Acontece que a Stormwatch Black tinha como liderança a Jennifer Spark, que era uma coronel do exército e que ela é uma filha do século XX. O que significa isso, filha do século XX? Acontece que algumas pessoas dentro desse universo aqui da Stormwatch, algumas dessas pessoas têm como característica o fato de viver muito tempo. Eles vivem 100 anos. É uma ideia que o Warren Ellis plantou. Isso existe também em Planetary. O Elijah Wood é também... O Elijah Wood, eu tô pensando no cara do Senhor dos Anéis. O Eli Snow, esse camarada aqui de Planetary, também tem essa característica de viver muito tempo. Ele nasceu ali no começo do século XX e ele é um filho do século XX. A Jenny Sparks também tem essa mesma característica. Né? Então ela é uma mulher assim que lidera essa Stormwatch Black, e o quadrinho da Authority vai começar exatamente no ponto em que, após o desmantelamento da Stormwatch, a Jenny Sparks fala assim: não, nós vamos assumir a parada, nós precisamos resolver o problema do mundo. A preocupação dela é exatamente não permitir que os canalhas dominem o mundo. Ela fala: não, a gente tem que controlar e comandar a situação para não permitir que a coisa degringole. Ela vai cooptar alguns membros, tá? Então vou até tirar aqui essa sobrecapa para mostrar para você quem são esses membros. E a partir desse pequeno grupo, né? A Stormwatch era um grupo imenso. Aqui é formado por um pequeno grupo, e esse pequeno grupo vai trabalhar aí, né? Agora com esse novo grupo, que antigamente era a Stormwatch Black, agora é a Authority. Então você tem a Jenny Sparks aqui, que é uma inglesa, ela lidera
né? E ela tem um poder muito grande, ela é realmente muito poderosa, ela tem um poder de controlar a eletricidade, mas ela é muito poderosa, tipo assim, ela é capaz de acender um continente inteiro com o poder dela. Ela é essa filha do século, vive fumando e bebendo, mas é muito responsável com o trabalho dela, assim, muito firme com o trabalho dela. Nós temos aqui a figura do Jack Hawksmoor, que ele é o deus das cidades. A história dele é que quando criança ele foi capturado, sofreu uma série de abduções, e essas abduções deram a ele poder exclusivo com cidades. Ele é capaz de ouvir os tijolos, ele se comunica com asfalto e coisa e tal. Nós temos aqui o doutor. O doutor, ele é um xamã, né? Ele é um holandês viciado em drogas, mas ele é um avatar do xamã, então ele é o xamã da tribo. A tribo, no caso aqui, é o próprio planeta, então é uma temática que vai aparecendo aqui o tempo todo no quadrinho, essa questão da globalização e por aí vai. Nós temos aqui a Rapina, que é uma oriental com capacidade de voo, ela lembra bem assim a Chayera, bem guerreira, bem violenta assim em vários momentos. Nós temos a Engenheira, né, que ela teve uma situação aí em que foi injetado no organismo dela vários litros de metal nanotecnológico, então ela tem uma capacidade quase que divina, ela é quase que uma espécie de Dr. Manhattan, assim, para conexão, ela consegue criar várias versões dela mesma e tal. Ela é realmente muito poderosa, e nós temos o casal do grupo aqui, que é o Meia-Noite, uma clara referência ao Batman, tá? Só que aqui com um detalhe, é um Batman extremamente habilidoso, né? Extremamente violento e com uma capacidade regenerativa bem avançada, assim, é quase que um fator de cura que ele tem. Então ele é perigosíssimo, e nós temos o Apollo, né? Namorado do Meia-Noite, uma representação clara do Superman, e que também, todos eles não tem nenhum problema em relação a matar, né, os vilões, eles matam sem nenhum problema, e o Apollo você vê ele desenvolver bastante esse aspecto da necessidade que ele tem dos raios solares e tal, de recarregar suas baterias solares, né, que é uma característica do Superman. Aqui você já tá vendo o ônibus, a capa dele, que ficou lindíssimo, lindíssimo esse ônibus, olha que coisa bacana. Tá? E aqui o que acontece? Nós teremos a subdivisão da história em vários arcos. O interessante aqui é que o Warren Ellis e o Mark Millar depois vai assumir essa mesma ideia, eles não mudam isso. Os arcos de Authority são divididos sempre em 4 capítulos. A cada 4 capítulos fecha um arco, a cada 4 capítulos fecha um arco. Então aqui no primeiro arco você vai ver a formação da Authority mesmo, como ela foi criada, as primeiras ações dela, e assim, é chamado de o Círculo, né, esse primeiro arco. E uma coisa que vai chamar muita atenção em todo esse trabalho, que vai influenciar os Supremos, que vai influenciar tudo que a Marvel produzir lá na frente o cinema, primeiro, são esses painéis enormes, né, e a arte do Bryan Hitch, assim, que é uma arte bem detalhista, funciona perfeitamente bem. O Bryan Hitch, ele tem uma capacidade de desenhar proporções que é impressionante, né, ele desenha prédios, assim, pessoas e coisa e tal. A gente vai acompanhar aqui, por exemplo, que tem um super canalha aí, cientista, né? Na verdade é uma espécie de Fu Manchu, um líder oriental lá que tem uma equipe, um exército, um grande exército. Ele vê que a Stormwatch caiu, a Stormwatch caiu, então eu vou dominar tudo. E ele coloca tudo para dominar, é o Círculo, né? Chamado assim, é quase que uma religião, um círculo, um bando de terroristas e tal. E é nesse debate aí, pô, a Stormwatch surgiu, acabou disso aqui, que vem a ideia de formar a Authority. Então nesse primeiro arco nós vamos ver aqui a formação da Authority e eles enfrentando, né, o primeiro enfrentamento deles. Uma característica que vai percorrer todo o trabalho é que nenhum dos escritores, e mais claramente pro final ainda, pro final fica até exageradamente com essa característica, eles não ficam dando explicações. Por que esse veio daqui, por que esse veio de lá, quem é quem, eles não se demoram em histórias de origem, eles não se demoram, embora a origem desses personagens seja contada no quadrinho, mas é de uma forma muito rápida, eles não ficam se perdendo em detalhinhos, explicando como que vai funcionar uma arma, ou como, mesmo os planos da Authority são por vezes planos elaborados de uma forma muito rápida, e o quadrinho ele vai trabalhar tanto na fase de todos os escritores aqui desse trabalho, nós vamos ver um constante e às vezes até exagerado, especialmente lá no final, utilização de elipses. Que seria essas elipses? Seriam aquela situação em que ele salta de uma cena para outra, né, e você infere o que aconteceu ali no meio, né? Então, por exemplo, eles falam assim, nós vamos salvar tal lugar, quando você vê já salvou.
E são situações que acontecem ao longo da história. Isso trouxe na época, no início ali do final do século XX, né? Isso trouxe uma velocidade de leitura muito grande, somado a esses painéis horizontalizados e uma arte deslumbrante com muita movimentação do Bryan Hitch, faz com que a leitura desse quadrinho seja muito empolgante, ela é muito divertida. Porque você está vendo esses caras enfrentando grandes ameaças, né? E sem nenhum tipo de trava, porque as imagens são violentas, são mostradas com amplitude, você reconhece o que está acontecendo, você percebe o que está acontecendo e não fica se demorando com grandes explicações, não tem grandes diálogos com os vilões não ficam o tempo todo explicando o que eles estão fazendo, é só um bando de terroristas e a Authority vai lá e acaba com eles. É simples assim. A Authority, eles praticamente, o QG deles é o que eles chamam de a balsa. A balsa, né, que o Grant Morrison até brinca aqui na introdução do quadrinho dizendo que parece um focinho de cachorro, e ele tem razão, é uma imensa, gigantesca alternave. Na verdade, ela é uma espécie de ser vivo não orgânico. Então ela tem uma certa consciência, eles não conseguem alterar muito o temperamento, digamos assim, dela, eles não conseguem alterar muito a rota dela, e ela fica circulando pelo espaço da sangria, um conceito que o Warren Ellis criou e que depois foi introduzido, inclusive, no universo DC. E hoje existe o conceito de sangria dentro do universo DC. A sangria seria um espaço entre as dimensões. É possível flanar aí, flutuar, né, viajar pelo espaço entre as dimensões, inclusive entrando nos espaços dos sonhos, coisas desse tipo. Uma outra característica é que a Authority, quando quer se locomover de um lado para outro, não usa elementos como teleporte, como a gente via a Liga da Justiça usando na época. Não, eles usam aquilo que é chamado de porta. Eles estão dentro da balsa, eles gritam porta e eles entram numa conexão telepática com essa nave sabe para onde eles querem ir, e ela simplesmente abre uma porta dourada e eles saltam dentro daquela porta e chegam onde querem, em qualquer lugar do universo. Então nós vamos ver, inclusive, esse recurso da porta sendo utilizado várias e várias vezes ao longo da história. A gente vê aqui, talvez eu passando assim para você esses conceitos, parece complexo o que eu estou falando, mas na verdade é bem simples, e isso é uma das características desse trabalho. Ele é um quadrinho cheio de muita ação, tem elementos de ficção científica bem legais, passagens dimensionais, eles vão enfrentar inimigos de outras dimensões, mas é sempre com uma história muito dinâmica, é sempre uma história muito rápida, é sempre jogando muito para frente. Toda a construção de painéis amplos, com imagens, né, muito bem desenhadas. Aqui, inclusive, nós temos a arte de John Cassaday, tá? Outro grande artista, porque aqui nós temos uma história que é o crossover da Authority com Planetary. Você vê, inclusive, o Eli Snow aqui, tá? Tem o crossover, é um material que esse crossover também se encontra na edição definitiva lá de Planetary. Nós vamos ver o encontro deles aqui. É uma história curtinha, bem bacana, história divertida, tá? Se você não leu Planetary, você vai ler a história, vai ficar interessado em ler a história. E nós vamos ver, né, que os personagens da Authority, eles vão se comportando como uma banda de rock. Né? No primeiro momento aqui, quando é o Mark Millar escrevendo, eles têm uma atuação discreta, eles resolvem o problema, mas não fica muito claro o que está acontecendo. Eles trabalham junto com o governo norte-americano, tá? Com imagens espetaculares. Inclusive, esse quadrinho ele tem também um outro elemento curioso que nem sempre fica bem explicado como é que eles vencem as batalhas. Muitas vezes o roteiro usa de facilitações para explicar por que o personagem realmente conseguiu uma velocidade que antes não tinha, ou consegue vencer fisicamente um personagem que era impossível. Eles constroem uma série de facilitações. O interessante é que você vê isso, você vê que tem cortes abruptos na história, você vê que tem facilitações, você vê que falta explicações a respeito de como funcionam os poderes ou como funciona a própria balsa, mas o modo como o quadrinho é construído, a estruturação dele, com esses desenhos excelentes e a velocidade das tramas com histórias bizarras, com tramas, com argumentos de histórias bizarros, onde eles vão enfrentar, por exemplo, figuras como o que eles chamam de Deus. Eles vão enfrentar Deus aqui. Deus não no sentido religioso,
mas é um super-organismo que teria habitado a Terra bilhões de anos atrás e que agora está voltando para a Terra, e praticamente voltar para a Terra significa aniquilar a população mundial, uma vez que a população mundial pode ser considerada uma espécie de praga. Ele vai eliminar e a Authority vai lá e vai confrontar Deus, entre aspas. Então as missões são sempre muito bizarras, as situações são sempre muito malucas. Isso faz com que você se conecte e curta os personagens. Também tem o fato de que eles vão se comportando como uma banda de rock, eles fazem grandes festas na balsa, né? Há um relacionamento amoroso múltiplo ali, a coisa você vê, isso não é mostrado no quadrinho de forma explícita, mas você percebe que a coisa é bem mais liberada e tal. Na segunda etapa desse quadrinho, quando o Mark Millar vai assumir e nós teremos os desenhos aqui nós teremos os desenhos do Frank Whiteley, que são desenhos ótimos também, nós teremos aqui um novo momento na Authority. Importante dizer, tá, que ao final do primeiro grande arco, que é o arco do Warren Ellis com o Brian Hitch, nós teremos uma sequência de histórias da Janice Sparks, e aí nesse momento a gente vai ver histórias curtas, inclusive mostrando como que ela cooptou cada um dos membros da Authority. São histórias legais, são histórias divertidas. Essa segunda parte nós teremos aqui a Authority agora com uma nova liderança, tendo que enfrentar vilões que são análogos aos personagens da Marvel. São análogos aos personagens da Marvel, eles são super terroristas, tá? Eles estão sendo controlados por um sujeito chamado Jacob Kriegenstein, que claramente é uma referência ao Jack Kirby, tá? Eles estão brincando com isso, esse grande inventor, esse gênio, criou todas essas figuras para controlar o mundo, e aí essa figura vai confrontar a Authority. Agora a Authority trabalha às claras, todo mundo sabe quem é a Authority, eles são idolatrados, as pessoas usam camisetas da Authority, eles viraram super grupos reconhecidos e são tratados como uma banda de rock no auge, todo mundo, né, quer estar junto com eles, tem as festas e tal, eles têm um confronto, e sempre as batalhas envolvem destruições de cidades, sempre tem invasão de cidades, morrem milhões de pessoas e tal, e sempre é muito catastrófico. A Authority vai enfrentar esse grupo de criminosos, e o grupo tem uma missão específica, eu não quero te falar para não te dar spoiler, mas eles têm uma missão específica, eles conseguem, de certo modo, concluir essa missão para prejuízo da Authority, e a Authority vai ter que realmente aí se reconfigurar, se reconstruir para fazer a devolutiva, e é mó barato, porque você vê aqui que eles estão zoando os personagens da Marvel, né, esses referenciais aí dos personagens da Marvel, e são histórias divertidas na minha opinião. A gente tem um outro arco aqui, o Inferno na Terra, olha só, onde uma versão antiga do mago, ele consegue os poderes e ele é muito complicado de vencer, ele é muito difícil, o nível de poder dele é uma espécie de feiticeiro escarlate, nível hard. Aliás, eu não tenho como confirmar isso, mas acho que muito do que foi feito com a feiticeira escarlate no universo Marvel se deve a experimentações que Mark Millar, Frank Whiteley estavam fazendo nesse trabalho aqui, tá? A gente vai acompanhando aqui, então, outras missões da Authority. Quando chega na parte final do Omnibus, a gente vê que o desenho ganha uma nova configuração, já não é mais o Brian Hitch, também não é o Mark Millar, e a gente vai ver aqui, ainda bacana o desenho e tal, mas as histórias elas vão pegar mais o estilão Image, então elas vão focar mais na questão da violência, né, e deixam algumas pontas soltas, eles vão fazendo algumas coisas aqui que até são meio fora de nexo, por exemplo, pegar figuras que são semelhantes, né, são versões da Authority para governar o mundo, uma vez que os mandões, os chefões do mundo estão bem desconfortáveis com a presença da Authority. A Authority está impedindo que alguns desses canalhas façam o que bem querem, e isso vai gerar aí alguma movimentação no sentido de tentar, entre aspas, substituir a Authority. A gente vai ter também esse que é o último grande arco deste Omnibus aqui. Apesar deste último grande arco não ter a qualidade da fase do Mark Millar, não ter a qualidade da fase do Brian Hitch, né? Ainda assim, nós temos aqui histórias muito legais. Só para não ficar aqui fora da referência, eu tô falando muito do Warren Ellis, do Mark Millar, mas nos roteiros nós também teremos o Tom Peyer, o Docell Young, Joe Casey e o Paul Jenkins, tá? Paul Jenkins, que foi importantíssimo depois criar aquela história dos Inumanos. Então você vê que muito desse projeto aqui influenciou grandes narrativas, tanto da Marvel quanto da DC depois, tá?
No desenho já citei Bryan Hitch, Frank Quitely, também tem Dusty Nguyen, o Arthur Adams, John McCrea. John McCrea é importante, fez vários trabalhos ali do Hitman. Phil Jimenez, também conhecido, Chris Weston, Gary Erskine, Cully Hammer e George Junt, tá? São os artistas que trabalham neste material. Aqui no final nós temos vários extras. Esses extras basicamente são capas, tem algumas páginas de roteiro, tá? Algumas poucas páginas de roteiro e tem algumas pin-ups muito legais. Olha, eu já tinha lido esse material Authority, cheguei a fazer programa aqui no canal quando anunciaram o lançamento desse material, falando que era muito bacana, que valia a pena você adquirir esse material, e eu tive a oportunidade agora de reler na íntegra aqui todo o ônibus, li página a página, tudo bonitinho, e o que eu posso te dizer é o seguinte: a minha impressão continua valendo, tá? Claro que ela ficou mais afiada à medida que eu percebi que de fato o final de Authority está abaixo do nível comparado ao seu começo. Mas esse abaixo é muito importante explicar, não é ruim, ele só fica abaixo e ele deixa algumas coisas, como eu já disse, alguns buracos no roteiro, algumas coisas que não ficam bem amarradas, tem uma série de elipses, tem uma série de facilitações no roteiro, tudo isso que eu já venho falando aqui ao longo desse extenso programa, mas eu insisto no ponto, é muito curioso como apesar de todos esses defeitos, o quadrinho consegue compensar com uma velocidade na ação, com ação exuberante, com grandes catástrofes, né, que faz a gente ver histórias que a gente gostaria de ter visto antes com Vingadores, gostaria de ter visto antes com Liga da Justiça, com X-Men e outros supergrupos. Não à toa, depois que acontece isso aqui, nós vamos ver, sim, esse tipo de histórias, né, onde grandes catástrofes acontecem, como Guerra Civil, por exemplo, próprio Vingadores A Queda e outras histórias que vão trazer grandes catástrofes acontecendo no universo Marvel, muito influenciado pela Authority. A Authority é um trabalho fundamental que deu um ritmo novo para os quadrinhos, deu uma oxigenada nos quadrinhos, trazendo uma nova proposta que não ia nem ao céu nem ao inferno. Eram histórias que tinham bons desenhos, ação, violência, quadrinho jogando pra frente, com pouco roteiro, pouco texto mais pra frente, mas com um roteiro bacana, com uma história que realmente te engajava. O finalzinho caiu um pouco, mas mesmo assim, as bases construídas aqui inicialmente pelo Warren Ellis e pelo Mark Millar já dominam você. Quando você lê a fase do Warren Ellis, você terminou de ler a fase do Warren Ellis, você já tá capturado, você já tá fã do supergrupo, você já tá querendo arrumar uma camiseta do Authority pra usar, você já se afeiçoou aos personagens, porque eles têm algumas coisas diferentes, e apesar de ter essa proposta, né, mais descolada, tem até um usuário de drogas no meio do grupo e tal, eles nunca caem naquela coisa The Boys, tá? É outra proposta, eles nunca caem naquele lance de que, o universo é mal, tudo é mal. Não, na verdade é o contrário. Eles têm uma coisa em relação à vida de festejar, de bagunçar, de zoar e tudo mais, né? Tem as suas dificuldades, seus problemas particulares, mas no fundo o que eles querem é ver um mundo justo, onde as pessoas vivam em paz, vivam em tranquilidade, e eles vão confrontando as situações. Tem alguns diálogos que a gente até acha curioso, porque eles enfrentam grandes missões onde milhões de pessoas morrem, né? Mas aí eles calculam, pô, se a gente não tivesse confrontado tal, morreriam bilhões. Então morreram poucos milhões? Tá, então nosso trabalho está concluído. Eles não ficam sofrendo de martírios por conta disso. Eles entendem claramente que é isso, né? Baixas existirão, mas eles se esforçam ao máximo para ter o menor número de baixas possível. Na fase do Mark Millar há muito mais contestação política, é mais abertamente essa contestação política, o papel dos poderosos no mundo, tá? Enquanto que o Warren Ellis, ele vai trabalhar mais na construção do grupo, na formação do grupo, como que eles vão atuar em conjunto, e missões muito bizarras, muito loucas, né? Então nós temos dois grandes escritores aqui, o Warren Ellis e o Mark Millar, produzindo excelente trabalho. Um excelente trabalho, e acompanhado de dois gigantes da arte, Bryan Hitch e Frank Quitely, os dois com estilos diferentes, mas matam a pau na arte, os dois. Os demais escritores, os demais roteiristas conseguem fazer um trabalho, mas sem o nível de brilhantismo dos dois. Só por essa primeira parte, digamos assim, né, onde tem essas duas duplas aí trabalhando no material, já valeria a pena, tá? Mas mesmo que eles não estejam no último grande arco, ele ainda assim consegue nos entreter e nos divertir o suficiente para que você vá até o fim do ônibus dando risada e se divertindo. É um gibi de super-herói divertidíssimo. Não porque se propõe ser
engraçado porque tenha piadas, coisas desse tipo, mas ele é divertido pela ação que ele propõe. É uma ação nua, crua, pura, direta, sem muita enrolação, com muitas imagens estonteantes de prédios desabando, de força e de execuções, inclusive, eles executam vários momentos, e mesmo que isso infrinja regras que a nossa própria mente vai estabelecendo ao longo da leitura, mesmo que em alguns momentos você pare e se pergunta, tá, mas por que aconteceu isso e não aquilo? Como que isso é possível? Ela fere um pouco o nosso sentido de crença em relação ao que a gente está lendo. Apesar de tudo isso, é divertidíssimo, ela compensa com essa arte fantástica, com esses painéis incríveis e com uma ação de tirar o fôlego. Authority não é um quadrinho perfeito, longe disso. É um quadrinho que tem um monte de defeitos, você aponta um monte de problemas dele, mas, no entanto, é um dos gibis mais legais de super-heróis que você vai ler na sua vida. Eu não tenho o menor medo de admitir isso. É um dos gibis mais legais, mais divertidos que você vai ler por conta dessa ação, dessa arte que consegue criar uma química necessária para entreter a gente demais. Um quadrinho que você vai ler rápido, com um texto que vai para frente, fluido e com uma narrativa divertidíssima, porque é bizarra, é tão maluca que a gente respeita. Então é interessante dizer, né, porque tem aquele livro maravilhoso do Grant Morrison, que ele vai falar sobre a Authority, e o título do capítulo é Respeite a Authority. Eu tenho o maior respeito por esse quadrinho, por esse trabalho, por esse supergrupo, porque sem dúvida foi muito definidor do tipo de quadrinho que se publicaria no século XXI e do tipo de filme que se produziria no século XXI. Você pode ter certeza de uma coisa: se não existisse a Authority, dificilmente nós teríamos essa enxurrada de filmes e séries que nós temos hoje, de super-heróis. Temos todo esse grande arcabouço de filmes, com muita ação, com muito desenvolvimento de tramas legais, muito mesmo por causa desse trabalho. Aliás, se não fosse a Authority, nós não teríamos vários dos melhores quadrinhos que nós tivemos nos últimos anos, especialmente na Marvel, produzidos por gente como Brian Hitch, Brian Michael Bendis, Brian Hitch desenhando, né? Mas o Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, sem dúvida Rick Remender, né, que faz aquela fabulosa X-Force, e o Mark Millar principalmente, junto com outros aí que a gente poderia citar. Sem dúvida, a Authority foi basilar para a construção de várias histórias muito bacanas, não tem a menor dúvida disso, tá? Então eu recomendo fortemente. Você gosta de super-heróis, você gosta de ver pancadaria, você gosta de massaveísmo, esse material assim, ó, é maravilhoso, tá? Apesar de todos os seus problemas, ele consegue compensar muito bem com uma arte espetacular e com a ação de tirar o fôlego. Fechou? Link tá na descrição para você adquirir. Eu vou deixar na descrição também aqui os links de outros desses quadrinhos que eu citei. Eu espero que você tenha curtido esse programa mais extenso aqui, mas que procurou trazer todas as informações relevantes para você curtir esse busão aí da Authority. Fechou? A gente se vê em breve mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme do seu coração. Tchau, tchau.